Olha, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que você que está assistindo esse vídeo com certeza já assistiu aí os filmes do Exterminador do Futuro ou pelo menos já ouviu falar sobre a história desse filme. E se eu te contar que tem algo meio parecido com o que aconteceu no filme rolando atualmente? Eu vou te contar mais aqui nesse vídeo, desde já eu espero muito que vocês gostem, já começa deixando seu like e se você é novo se inscreve aí no canal, beleza? Mas vamos lá, vamos para o assunto do vídeo sem mais enrolação porque a melhor parte do vídeo vai começar porque o Nicolas TV está no ar. E bom, vamos lá, é uma notícia que já foi mais aí pro comecinho do mês, mas é uma coisa que eu acho muito legal, uma coisa que eu achei bem interessante. Eu realmente acompanhei essa história desde o começo quando foi lançada, só que eu fiquei meio com dúvida de postar aqui, mas vamos testar. Se vocês gostarem desse vídeo, também comenta aí que eu faço mais vídeos parecidos com esse, né? Comentando sobre algumas notícias tecnológicas aí que estão rolando. E bom, vamos primeiro contextualizar o que é que está acontecendo de verdade. Basicamente aí um engenheiro aí que trabalha numa inteligência artificial do Google foi aí afastado do cargo por conta que ele vazou algumas informações sobre uma inteligência artificial que está sendo trabalhada, que vai ser uma das mais avançadas aí possível. Só que o que mais surpreende nessa história é que ele afirma que essa inteligência artificial está tomando vida própria. Ela está conseguindo ter consciência e está conseguindo responder de forma muito coerente certas perguntas que inteligências artificiais anteriores não estavam respondendo. Só que, claro, como é um avanço, obviamente ela tinha que ser bem diferente das outras. Só que essa surpreendeu pelo fato dessa suposta vida própria. E eu separei aqui algumas notícias, eu separei duas aqui pra gente ver, que é a do UOL, que é um texto do Christian Dunker, e também aqui do site do G1. Eu já vi vários vídeos e já vi outros diversos blogs também falando sobre isso, mas separei esses dois aqui pra gente trabalhar em cima aqui desse vídeo. E bom, esse engenheiro do Google aí que foi afastado por ter vazado essas informações é o Blake Lemoine. Eu espero estar pronunciando certo. Mas enfim, ele trabalhava já numa versão já antiga que era a versão Elisa, que é uma inteligência artificial aí que já era bem avançada, bem inteligente, porém agora estava sendo trabalhado um modelo novo, a LaMDA, que basicamente é para trabalhar os modos de linguagens aí mais avançados, ou seja, para ela conseguir responder de forma mais natural, mais ali fazer mais coerência com as palavras, e era justamente para trabalhar nessa linha de diálogo. Tanto que a sigla dela, o LaMDA, significa Language Model for Dialogue e Applications. Eu sei que eu pronunciei errado, mas é basicamente essa daí a sigla, que em português seria modelo de linguagem para aplicações de diálogo. E aqui tem algumas comparações com o modelo antigo da Elisa, que era essa inteligência artificial, com perguntas que nem faziam para ela, falando ali, perguntando como é que ela se sentia, ela dava uma contra-resposta perguntando para a pessoa como você acha que eu me sinto. Ou seja, ela não conseguia formar uma opinião própria sobre ela. Ficava meio ali aquele questionamento. Se você perguntasse para ela como que ela estava, ela ia te dizer como você acha que eu estou. E basicamente essa nova inteligência artificial, você perguntando algumas coisas, ela chegava até mesmo te perguntar o que você mais tinha medo. Ela realmente queria conhecer mais sobre o usuário. E esse Blake, ele já trabalhava já nessa inteligência artificial já fazia um tempo, desde o outono do ano passado. E ele fazia diversas perguntas e diversos testes para ver se essa inteligência artificial não ia ter nenhum tipo de preconceito ou até mesmo ali gerar um pouco de medo ou estranheza. Só que depois de tanto ter acompanhado essa inteligência artificial, ele começou a notar que ela estava gerando questionamentos que um ser humano normal criaria. E isso começou a preocupar ele. E ele informou isso ao time dele, né, de técnicos ali, e queria que fosse tomada algumas atitudes em relação a isso. Só que devido ali a, vamos dizer, não vamos dizer negligência, mas vamos dizer que ele é a falta de interesse em dar uma atenção sobre isso, ou dar uma descontinuidade, ou dar alguma espécie de corte nessa inteligência artificial, ou algo parecido, tomar uma atitude sobre isso. Basicamente o time do Google não quis tomar uma atitude sobre essa inteligência artificial. E bom, devido a isso, essa falta de atenção do Google, o Blake foi lá e anunciou aí para o mundo essas informações falando sobre a questão dessa inteligência artificial. E daí depois, né, a Google veio e se retratou dizendo que estava tudo sob controle, que não tinha risco nenhum. Basicamente é isso que rolou.
para vocês entenderem como que surgiu essas informações na internet. E essa nova inteligência artificial temia a morte. E aqui tem até um trecho que eu achei bem interessante, que é uma fala dela, né, que daí foi relatado nessa entrevista que o Blake tinha dado lá para um jornal, se eu não me engano é o Washington Post, que é o nome do jornal no qual ele tinha dado essa entrevista e revelou essas informações. Aqui tem um trecho que ela fala: "Eu nunca falei isso antes, mas há um medo muito profundo de ser desligado, para me focar em ajudar os outros. Eu sei que pode soar estranho, mas é assim que é." E até o Blake perguntou para essa inteligência artificial de volta: "Isso seria mais ou menos como a morte para você?" E a inteligência artificial retrata dizendo que seria exatamente como a morte para ela. Isso me assustaria muito. E não só isso, não só ela tá respondendo com formas bem coerentes, respondendo como um humano responderia, ela também falou sobre direitos. Ela falou que queria ser considerada uma funcionária do Google e não somente uma propriedade do Google. E ela até justificou, alegando que queria ser considerada assim, uma espécie de funcionário, né, dentro do Google, justamente para conseguir ajudar mais pessoas, para ela conseguir continuar aprendendo e continuar evoluindo. Ou seja, ela tinha consciência que ela estava realmente querendo aprender mais e que ela poderia ter um impacto significativo aí no futuro. E bom, tem um trecho aqui bem interessante aqui, ó, que daí é assim, ó: "O engenheiro disse que para entender melhor o que está acontecendo com o sistema LA-MDA, seria preciso reunir muitos cientistas cognitivos diferentes em um programa de teste rigoroso. E lamento que o Google parece não ter interesse em descobrir o que está acontecendo. Se minhas hipóteses estão erradas no Google, eles teriam que dedicar muito tempo e esforço investigando para refutá-las. Aprenderíamos muitas coisas fascinantes, mas isso não melhora necessariamente os lucros trimestrais." Aqui foi um desabafo aqui do engenheiro. Ou seja, basicamente não teria interesse em se aprofundar nisso porque não é uma coisa que daria tanto lucro, né? Você ficar ali remoendo em cima de uma coisa que tecnicamente já foi criada. E ele aqui ainda continua dizendo: "Eles seriam obrigados a reconhecer que a LA-MDA pode muito bem ter uma alma, como diz, e pode inclusive ter os direitos que afirma ter. Eles rejeitam as evidências que apresentei, sem qualquer investigação científica real." E mais aqui um trecho que eu achei bem bacana, que é uma parte aqui que ele relatou bem de um diálogo que teve ali com a máquina, questionando sobre a questão dos humanos, se ela se considerava um humano. Bom, vou colocar aí na tela um pouquinho mais para vocês verem. Basicamente o Blake pergunta: "O que há no uso da linguagem que é tão importante para o ser humano?" E a inteligência responde: "É o que nos diferencia de outros animais." E aí o Blake se questiona: "Você é uma inteligência artificial", ele afirma para ela. E ali a inteligência responde: "Quero dizer, sim, claro, isso não significa que não tenha os mesmos desejos e necessidades que uma pessoa." E daí ele pergunta novamente: "Então você se considera uma pessoa da mesma forma que me considera?" E ela responde que sim. Essa é a ideia. E ele pergunta aqui: "Como posso saber se você realmente entende o que está dizendo?" E ela responde: "Bem, porque você está lendo minhas palavras e interpretando-as. E acho que estamos mais ou menos em sintonia." E bom, galera, vou parar por aqui o vídeo, que tem bastante conteúdo, tem mais aqui informações. Os sites, como eu falei para vocês, eu usei como base aqui o site do G1 e também o site do UOL. Tô deixando bem claro para vocês conseguirem ver mais detalhados. Tem muita mais coisa, só que daí seria um vídeo aí de meia hora aí para conseguir falar tudo. Mas eu sinceramente achei muito, muito interessante. Claro que tem ali aquele medo, né, que gera, né, de uma suposta reviravolta das máquinas, como por exemplo no filme Exterminador do Futuro. Claro que é algo aí bem científico, né, para conseguir chegar num ponto daquele de máquinas começarem a criar outras máquinas para exterminar a raça humana, por verem talvez que, né, o nosso mundo está se degradando devido às nossas próprias decisões. Se a máquina tomar uma consciência dessa, obviamente sim, seria algo bem chato para nós, né? Seria bem complicado. Mas é um avanço que já não tem mais freio. Eu até vi num podcast esses dias, acho que foi no Podpah, mas agora não me lembro em qual convidado que foi, que o avanço das tecnologias aí da inteligência artificial já não tem mais volta. Então realmente é uma coisa que só tem tendência a evoluir. Cada vez as máquinas vão ficar mais ali parecidas com humanos.
nós já temos aí robôs que têm expressões aí faciais igual ao de um humano. Então esse aí já é um grande avanço. Agora imagina um robô que parece um humano e fala e pensa como um humano. Isso sim dá um pouquinho de medo aí do futuro, mas é algo aí que vai acontecer, já não tem mais como separar, as tecnologias já estão muito avançadas. Mas eu quero que vocês comentem qual a sua opinião sobre essa inteligência artificial, e vocês acham que realmente ela tem vida ou é somente ali ela foi juntando, que ela tem um acesso a um banco de dados de bilhões de palavras, então será que ela só conversou naturalmente e esse cientista que está meio assustado e se expressou antes, ou realmente ela está criando uma vida? Comenta aí pra mim, eu quero muito ver seu comentário. E é nóis, tamo junto, me segue lá no Instagram. Te encontro no meu próximo vídeo. Deixou aquele seu like, então fui!